Bom, pessoal, como toda aula eu gosto de gravar, deixar gravada, caso vocês queiram rever, tá bom? Então comecei a gravar a aula, ok? Aula 1, virtual do 7º ano. Quais os assuntos? Múltiplos, divisores, critérios de divisibilidade, números primos e decomposição em fatores primos. Espero que dê para sintetizar todos esses assuntos nessa aula. Outra coisa, certo? É claro que esses assuntos a gente tenta sintetizar, ok? Porque se fosse de forma presencial, esses assuntos eram dados em momentos diferentes, tá bom? Aqui, como vocês têm a oportunidade de rever a aula novamente, então vocês podem rever a aula novamente, tá bom? Caso fique alguma dúvida. E se durante a aula vocês tiverem alguma dúvida, por favor, falar pelo menos um de cada vez, tá bom? Para tirar essas dúvidas. Aqui vamos começar, pessoal, por divisores. Algum de vocês sabem o que é divisores? Poderia dar uma opinião? Estou esperando alguém querer falar. Aí vocês sabem o que é divisão, não sabe, pessoal? Sei que tem aluno aqui querendo entrar, deixa eu ver se eu mando aqui o link para eles. Deixa eu ver. Vamos lá, vocês não querem responder, vamos aqui. Vamos ler primeiro esse probleminha aqui. Thais comprou um pacote com 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas cada um. Mas sobraram 3. Quando vocês ouvirem a palavra repartir, tá? Aí vocês vão pensar, repartir é igual a dividir. Então, repartir é divisão. Isso. Então, ela tentou repartir, novamente a palavra repartir, em saquinhos com 6 balas cada. E conseguiu montar 8 saquinhos. Alguém entrando? Bom dia para quem está entrando. Já iniciei a aula, tá? Mas ainda estou no início. Bom dia. Bom dia. Então, Thais dividiu as 48 balas em saquinhos com 6. O que ela obteve? Aí você vai fazer 48 dividido por 6 igual a 8. É exato. Na primeira tentativa dela, ela quis repartir os 48 balas em 5 saquinhos. Só que sobraram 3. Quando ela fez a segunda tentativa e pegou os 48 balas e dividiu em 6 saquinhos, aí deu 8 para cada. A divisão foi exata, não sobrou nada. E o que isso tem a ver? Aí vamos seguir aqui. Ou seja, 6 é divisor de 48.
está aqui onde eu quero chegar. 6 é divisor de 48. Já a divisão 48 por 5 é igual a 9, mas não é exata. Por que que não é exata? Porque sobra 3. E é isso aí que a gente vai perceber. O que é um divisor? Bom, aí você vai relacionar uma divisão, certo? Onde você vai repartir uma quantidade por outra. Se o que você repartir, a divisão for exata, certo? Então a gente temos um divisor. Quem é o divisor? O número que divide. Quem foi que dividiu? Foi o 48 ou o 6? Quem responde? Foi o 6. O 6 dividiu quem? Por favor. 48. O 48. Ah, então se o 6 dividiu o 48, então 6 é o divisor. Mas espera aí. O 6 poderia dividir o 48 e sobrar. Espera aí. Então vamos analisar aqui. Então o 6 é divisor de 48. Por quê? Porque o 6 dividiu o 48 de forma exata. Não sobrou nada. Ah, então, professor, você quer me dizer que o número é divisor quando esse número divide um outro sem deixar resto. É isso? Isso, exatamente. O 6 dividiu o 48 de forma exata. Então, 6 é divisor. Divisor de quem? 6 é divisor de 48. A gente poderia até colocar dessa forma aqui, ó. Os divisores de 48. Os divisores de 48. Um desses divisores de 48, ou seja, um desses números que dividem o 48 é o 6, tá? É o 6. Mas eu poderia colocar 1. 1 divide o 48. Aí você vai analisar. Pode até dividir, mas a divisão é exata? É. Se a divisão for exata, então é divisor. Como é que eu sei que a divisão é exata? Divide. Se não tiver resto, então significa que aquele número é divisor. O 1 é divisor. Por quê? 48 dividido por 1 é 48. Sobrou alguma coisa? Não. Poderia colocar aqui o 2. O 2 divide 48? Divide. Mas divide de forma exata? Divide. Então, posso dizer que 2 é divisor de 48. Por que que 2 é divisor de 48? Porque se eu dividir 48 por 2, eu vou encontrar 24 e não vou obter nenhum resto. Certo? Então, funciona dessa forma. Eu poderia colocar que o 3 é divisor de 48. Aí vocês fazem a seguinte pergunta. Se eu estou querendo o divisor, então vou fazer o seguinte. 3 divide 48? Pode até dividir, mas divide de forma exata? Divide. Então 3 também é divisor de 48. 48 dividido por 3, eu vou encontrar um valor e não vou obter nenhum resto. Ok? 4 é divisor de 48? Por que que 4 é divisor de 48? Porque se eu pegar 48 e dividir por 4, eu vou encontrar um valor e a divisão vai ser exata, ou seja, não vou obter nenhum resto. Então funciona dessa forma. O 5 é divisor de 48? Depende. O 5 divide o 48? Divide, mas espera aí. Divide de forma exata? Não. Então, 5 não é divisor de 48. Aí eu vou colocar o 6 aqui, certo? E assim por diante. Então, pessoal, deu para compreender quando é que um número é divisor de outro? Me digam aí.
como eu falei no início da aula, eu preciso da colaboração de vocês. Vou olhar aqui no chat, já que vocês não querem falar, pode escrever no chat, tá bom? Fique à vontade. Ótimo. Pronto, pessoal. Então vou observando aqui, porque quando eu transmito a tela, eu não consigo ver a resposta de vocês. Eu tenho que voltar para o aplicativo, ok? Então vamos dar procedimento. Aqui está a definição de divisores. Um número natural não nulo, A, tá aqui, ó. Esse número natural A, ele pode ser qualquer número. Qualquer número que você imaginar sendo natural, eu posso substituir por esse A. Ok? A gente vai dar um exemplo mais prático. Então, número natural não nulo A é divisor de outro número natural B, porque esse outro número pode ser diferente. Professor, tá travando. Se estiver travando, pode ser que seja a internet aí de você, tá bom? Tá conseguindo ver agora normal? Pronto. Eu tô mais ou menos. Quando esse A, ou seja, um valor aí que a gente vai imaginar, quando esse A divide, acho que eu errei aqui. Deixa eu olhar aqui. Acho que eu errei aqui. Na descrita. Não, peraí. Quando... Ah, tá certo. Quando a divisão de B por A é exata. Em algum momento vocês escutaram dizendo exata? Que a divisão teria que ser exata para existir um divisor? Eu falei ou não? Não. Eu não falei não. Para existir um divisor, a divisão tem que ser exata ou não exata? Sim. E quando é que eu tenho uma divisão exata? Alguém poderia me responder? Quando é que eu tenho uma divisão exata? Quando, pessoal? Quando divisão não tem restos. Quando a divisão não tem resto. Muito bem. Então, é o que está dizendo aqui a definição. Professor, o que é definição? Definição é quando define algo. Por exemplo, poderia definir alguma pessoa. Aquela pessoa é morena, tem um cabelo tem um cabelo liso, tem olhos castanhos. Essa é a definição daquela pessoa. Qual é a definição de divisores? Qual é a definição de divisores? Essa aqui, ó. Um número natural não nulo A é divisor de outro número natural B quando a divisão de B por A é exata. Vamos substituir essas letras porque está muito complicado. Vamos substituir. Olha só. Me digam aí quem eu poderia colocar no lugar de A. Hein? Poderia substituir. Me digam aí um valor. Vocês podem colocar no chat. Um valor aí para eu. 52. Isso. Vou colocar aqui 52. Agora vamos analisar aqui, ó. O número natural não nulo A é divisor de outro divisor. Se é divisor, ele divide ou é divisível? Outra é uma pergunta nova. Se esse A que eu substituí pelo 52 é divisor, então esse 52 ele vai dividir ou vai ser divisível, ou seja, vai ser distribuído. Acho que ele é divisível. Olha, vamos analisar bem. Vamos colocar aqui. Quem seria o B? Vamos dar um exemplo aí. Teve um que colocou divide. 5.
Vamos colocar o 5. Vamos colocar um 5 aqui. Aí veja só. Esse B que vocês estão colocando como 5, alguém deu exemplo aí, né? Olha, vamos ler novamente para ficar mais claro. Um número natural nulo A, que é 52, é divisor de outro número natural B, que é 5, que vocês colocaram aí. Quando a divisão... acho que eu confundi aqui. Quando a divisão de B por A é exata. Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o A. E esse aqui é o B. Aí veja só o que está dizendo aqui. Ó. Quando a divisão de B por A é exata. Então, se eu tenho isso aqui, então significa o seguinte. Quem é o B? O 5. 5 dividido por 52. Olha só o que vocês estão colocando aqui. É exata. Isso existe? Primeiro ponto, vocês colocaram que alguns, né? Não todos. Mas eu peguei aí um exemplo de alguém que falou, dizendo que o 52 era divisor. Então veja só onde fica o divisor. E aí, o 52 é divisor? Ou seja, o 52 é quem vai dividir o 5 ou é o contrário? O 5 que vai dividir 52. Muito bem. Então, o contrário. Né? Esse A, vamos trocar aqui. Quando eu digo que A é o divisor, significa que esse A é quem vai dividir. Ou seja, ele vai ficar aqui. É? Então, vou pegar aqui, eu vou trocar. Colocar o 52 aqui e o 5 aqui. É. Então, o A é 5 e o B é 52. Aí eu pergunto a vocês, essa divisão é exata? Ou seja, o 5 vai dividir o 52 de forma exata? Não. Então eu posso dizer que o 5 é divisor? De 52? Não. Não posso. Não. Eu não posso dizer que o 5 é divisor de 52 porque a divisão não é exata. Ok? Se for dividir aqui vai ser 10 e vai sobrar 2. E aí? Tá claro ou tá escuro? Claro. Pronto. Todos estão compreendendo? Quem disse não, não é o que? Esse não aqui. Que não está entendendo? Aí vai ter que falar. E aí? Posso dar continuidade ou não? Eu estou dizendo que um número é divisor de outro quando esse número ele divide de forma exata. Eu posso dizer que o 5 é divisor de 52? Não. Por que não? Porque quando eu divido 52 por 5, a divisão não é exata. Ou seja, sobra resto. Qual foi o resto que sobrou? 2. Ok? Então, dessa forma. Pessoal, se estiver travando, talvez seja a internet de vocês, tá bom? Vai depender de cada internet. Ok? Pronto.
E para concluir aqui essa primeira, quando um número A é divisor de B, dizemos que B é divisível por A. Pessoal, 5 é divisor de 52? Cinco é divisor de 52? Sim ou não? Não. Então, eu posso dizer que 52 é divisível por 5? Eu posso afirmar? Não. Eu só posso afirmar que um número é divisível por outro se a divisão for exata. Olha, nesse caso aqui, 48 dividido por 6. Aqui eu posso afirmar aqui que o 6 é divisor. O 6 é divisor. Tá? Por que o 6 é divisor? Porque o 6 divide o 48 de forma exata. Ok? Também eu posso afirmar que o 48 é divisível. Por que o 48 é divisível por 6? Porque a divisão é exata. Ok? Então, em uma divisão vai existir essas características, esses detalhes. Tá? Só será divisor se a divisão for exata. Só será divisível se a divisão for exata. Certo? Então, um depende do outro. Tá? Para que o 6 seja divisor de 48, o 48 tem que ser divisível por 6. Enfim, não sobrar restos. Ok? Não, aula de 6º ano só semana que vem, tá bom? Vamos passar aqui. Múltiplos. Vamos entender o que seria múltiplos. Ainda vamos relacionar a divisão, tá bom? Vamos ler aqui a definição. Um número natural A será múltiplo de outro natural B. Número natural A, vou marcar aqui, será múltiplo de um número natural B, diferente de zero. Quando esse A for o quê? Divisível por B. Ou seja, B divisor de A. Deu para compreender, pessoal? Vamos transformar aqui, vamos substituir essas letras, porque está muito complicado. Dois exemplos. Valor de A, vou colocar aqui, e o valor de B, vocês vão dar um exemplo aí, pode colocar aí no chat. E aí? Um número natural A será múltiplo de um número natural B, diferente de zero, quando esse A for divisível por B. Eu já falei isso, não já? Ou eu posso dizer que B divisor de A. Então, me digam aí dois números, certo? Um valor de A e um para o B, aonde A seja divisível e B seja divisor. Então vai ser o seguinte, A será divisível de B, B será divisor de A. Dois exemplos, para ver se vocês estão entendendo. Coloque aí no chat, por favor. Um colocou 43.
Oi, pessoal, vamos ver aqui. Olha, vamos prestar atenção aqui. Esse 43 é o valor de A ou o valor de B? Valor de A. E quem seria o valor de B? E quem seria o valor de B? Vejam só o que vocês estão colocando. Esse A tem que ser divisível pelo valor de B. Ou então eu posso também dizer, afirmar, que o B tem que ser divisor de A. Quando é que eu tenho essas condições para que exista? Quando é que eu posso ter essas condições de existência? Kennedy colocou o seguinte, bota o 45 no A e o 15 no B. Pronto. Vamos colocar aqui. O B aqui. Eu já vou colocar aqui na divisão, certo? Pergunta para vocês. 45 é divisível por 15? 15 é divisor de 45? Sim. Por quê? Por quê? 45 dividido por 15 dá 3. Sobra alguma coisa? Não. Não, pega 15, 30, 45. Eu estou distribuindo o 15 dentro do 45. Então, tenho 3 grupos de 15, tá? Tenho 3 grupos de 15. Então, eu posso afirmar que o 45 é divisível, tá? Vou colocar aqui, o 45 é divisível. 45 é divisível por 15, pois a divisão é exata. Eu também posso afirmar que o 15 é divisor de 45, pois a divisão é exata. Olha só o que a gente pode observar acerca de uma divisão. A gente pode observar esses dois detalhes, ou seja, a gente pode descobrir divisores de um número e pode também descobrir múltiplos de outro. Vamos deixar agora mais claro os múltiplos, tá? São todos aqueles. Deixa eu colocar aqui um de 5. Aí vocês vão ver aqui mais na prática. Olha. Contando com 0, tá? Os múltiplos sempre serão aqueles números que serão divisíveis por 5. Veja só. Se eu pegar 5, o 0, e dividir por 5, não vai sobrar resto. Se eu pegar o 5 e dividir por 5, não vai sobrar restos. Se eu pegar o 10 e dividir por 5, dá 2, sobra nada. Se eu pegar o 15 e dividir por 5, terei 3, não vai sobrar nada. Certo? Então, sim, e outro detalhe, os múltiplos são infinitos, ou seja, se eu pegar os múltiplos de 5, eu passo o dia todinho, emendo para outro dia e não termino a quantidade de múltiplos de 5, porque eles são infinitos. Já com relação aos divisores, não. Aí,
a questão dos divisores, pessoal, eles são finitos. Ou seja, existe uma quantidade finita de números que podem dividir outro. Tá? Existe uma quantidade finita. Vamos colocar aqui um exemplo de um valor. O 21. Quem é que pode dividir o 21? Quais são os valores? A gente faz a seguinte pergunta: quem é que pode? Porque nem todos os números podem dividir o 21. Eu posso vou fazer o seguinte. 7. Vamos colocar aqui, né? Eu posso dizer que o 42 divide 21. 42 divide 21? Não. Não, porque 42 é maior do que 21. 21. Eu não posso fazer isso aqui, de forma natural, não. Agora de forma decimal, sim. Então tem alunos que confundem. Ano passado eu fiz umas atividades sobre divisores, do sexto, acho que do sétimo, e alguns alunos confundiram. Por exemplo, 21 é divisível por 42? E você está me perguntando se 21 dá para dividir por 42. Não, por quê? Porque 42 é maior. Se eu for dividir aqui vai dar 0,5. Mas isso aqui não é natural. Eu estou apenas trabalhando com números naturais. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. E tem gente me incomodando. Então não posso afirmar isso se eu estiver me referindo a números naturais. Números naturais são aqueles números inteiros. Ou seja, por exemplo, eu poderia pegar um exemplo de feira. Eu vou no mercado e peço, eu quero meio quilo de carne. Meio quilo de carne. Então não é 1 quilo completo, é meio quilo, certo? Eu poderia dividir, por exemplo, essa régua aqui. Vou pegar essa régua é inteira, tá? Mas se eu repartir ao meio, ela deixa de ser inteira. Certo? Então já é uma outra denominação, um outro conjunto que a gente vai ver lá na frente. Tá bom? Pronto. Então aqui eu poderia colocar o 1, o 3, o 7 e ele mesmo. Então, pessoal, eu posso afirmar, tá, que os únicos números que conseguem dividir o 21 de forma exata, olha só, conseguem dividir o 21 de forma exata são eles. Quem? Primeiro, vai existir no mínimo 2. 1 e ele mesmo. A gente vai atrás se existem outros. Tá? Então, os divisores de qualquer número vai existir pelo menos 2. Quem? 1 e ele mesmo. Tá? Quem são os outros que conseguem dividir o 21? O 3 e o 7. Tá bom? Então são apenas 4 números que conseguem dividir o 21. Vocês estão acompanhando? Tá claro? Sim. Ótimo. Sim. Estamos falando de números que conseguem dividir outro. Nesse caso aqui, o 21. Quais são os divisores? Ou seja, quais são os números que conseguem dividir o 21? 1, o 3, o 7 e o 21. Já a questão dos múltiplos é o contrário, tá? É o contrário. Quais são os números que são divisíveis por 5? Ou então posso dizer o seguinte, eu não quero os múltiplos de 5, né? Tá aqui, ó. Quais são os números que o 5 consegue dividir? Aí são infinitos. O 5 pode dividir o 100, pode dividir o 1000, pode dividir o 475, pode dividir o 8.550.550. Então o 5 pode dividir
muitos números, infinitos números, tá? Mas vamos, olha lá, observar aí. O 5 não consegue dividir o 7. Então o 7 não está nessa lista aqui. Mas aí eu consigo dizer, eu ainda consigo dizer que os múltiplos de 5 são infinitos. Tá? Por que são infinitos? Porque os números são infinitos. Tá bom? Já a questão dos divisores não. São exclusivos aqueles números que conseguem dividir o 21. Apenas 4. São exclusivos aqueles números que conseguem dividir o 30. Tá? Agora, aqueles números que são divisíveis de 5, eles são infinitos. Tá? Eu posso colocar o 20, eu posso colocar o 100 aqui nesse conjunto. Esse conjunto ele nunca vai ter fim, porque eu estou me referindo a múltiplos. Ou seja, múltiplo é todos aqueles números que são divisíveis por outro. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Posso passar para o próximo? Pode. Pode. Vou fazer o seguinte, pessoal. Para não se estender muito nas aulas, o tempo, porque semana que vem a gente tá, eu e os outros professores estamos tentando organizar um calendário. Vocês vão ter aula todo dia, tá? Segunda a sexta. E no máximo 40 minutos. A gente ainda está tentando, eu ainda estou tentando me adaptar a esses 40 minutos, porque geralmente minhas aulas do ano passado eram 1 hora, no mínimo. Tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá? Ainda eu teria que falar, certo? De critérios de divisibilidade. Veja só, números primos, decomposição em fatores primos. Para não ficar muito extenso, muito cansativo para vocês, aí a gente finalizava aqui, eu só vou colocar o link da chamada, aí vocês colocam o nome completo e o sétimo lá, tá bom? Aí, pronto. Deixa eu finalizar.